Marisa, só para avisar que a gente vai estar gravando, tudo bem? Tá, tudo bem. Muito obrigada. Pronto. Boa tarde e boas-vindas a todos que estão nos acompanhando ao nosso quinto ciclo de debate discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Relações Internacionais, o CERI-FACAMP. Eu sou Marina Zarpelon, aluna do segundo ano de Relações Internacionais da FACAMP e monitora do CERI-FACAMP. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, em formato de projetos de pesquisa, grupos de estudo, monografia e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 30 de outubro a 14 de novembro, com 14 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão de pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a 11ª mesa do quinto ciclo de debate discente do Série FACAMP, intitulada Mudanças Climáticas no âmbito das Nações Unidas. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas à nossa convidada, a professora Thalita Pinotti. Professora Thalita é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui graduação nas áreas de Relações Internacionais e Economia, ambas pela Faculdade de Campinas, e pesquisa política externa chinesa com ênfase no entorno regional asiático e organizações internacionais. Atualmente é Associate Fellow da United Nations Citizen Staff College. Professora Thalita, nós agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade para participar de nosso ciclo de debate discente. Na mesa de hoje, contaremos com a apresentação de 2 trabalhos. Vamos começar com a apresentação da pesquisa intitulada Negociações Internacionais e Mudanças Climáticas, o papel crescente da China nas negociações nas Nações Unidas, desenvolvida pela pesquisadora Fernanda Hebert Maia. Você terá 10 minutos para apresentar a sua pesquisa. Você tem a palavra. Obrigada. Oi, Thalita, prazer. Pode ir agora? Ah, tá. Oi, Thalita, prazer. Eu sou Fernanda, aluna do segundo ano de RI. Não te conheci, mas já ouvi falar muito de você. E eu tô aqui hoje para apresentar o meu tema de iniciação científica, que, assim como a Marina já falou, é intitulado Negociações Internacionais e Mudanças Climáticas, o crescente papel da China nas Nações Unidas. Eu acho que o que me motivou, principalmente, a estudar isso é que eu gosto muito de China, mas eu também queria encontrar algo que a Rúbia, né, que é minha orientadora, ela pudesse me ajudar. E eu acho que estudar o papel da China na ONU hoje em dia é muito interessante, porque a gente sempre ouve falar de muitos outros países do norte global e outros países que têm muito mais relevância no sistema internacional, digamos assim. Mas acho que ainda é um pouco fraco o que a gente tem sobre a China em muitas pesquisas ou algo assim. A pergunta que norteia meu trabalho é de que forma a China aumentou sua participação de forma ativa nas negociações internacionais no regime internacional para o meio ambiente e o clima na ONU. Então, estudando, eu cheguei à conclusão de que isso aconteceu principalmente a partir das COPs no fim dos anos 90, no fim do século XX, na verdade, né? Então, a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, que já tinha aquele movimento dos países não alinhados, né, do terceiro mundo. Então, acredito que a minha pesquisa está indo muito por essa linha, mas também, que eu também já conversei com a professora Rúbia ontem, que a gente teve uma aula sobre cooperação sul-sul com a professora Rinaldi, é que eu me interessei muito também por analisar um pouco dessa parte é, envolvendo a China também. Porque em tudo que eu pesquisei até agora, a China, ela trabalha muito em cooperação com os países do G77. Então, como eles têm interesses e objetivos
comuns, né, de certa forma. Eu acredito que isso é o que está norteando minha pesquisa e falar sobre a cooperação Sul-Sul, nesse caso, talvez fosse interessante de se abordar. A minha hipótese é justamente essa, né, que a participação começou a partir dos anos 90, quando ainda a China ainda não era uma potência, mas a partir dos anos 2000 ela começa a se mostrar muito mais e trazendo políticas justamente que tratem da questão de mudanças climáticas, dos direitos humanos, que foi justamente o momento em que ela começou a se abrir para o mundo, vou colocar assim. Acredito também que nas os outros textos que eu li, muito se fala sobre a questão da emissão de gás do efeito estufa, né, que ela é o maior emissor hoje em dia. Então, esse é o grande problema no que se refere às mudanças climáticas. Mas em muitos tratados, que nem o Acordo de Paris e o Protocolo de Kyoto, ela se comprometeu com isso, o que países como os Estados Unidos já não estavam se comprometendo de forma tão rigorosa. Mas o que me encanta, assim, na pesquisa, é ver que realmente existe um interesse em fazer as coisas mudarem, mas de forma que eu até estava discutindo com a Rúbia, que eu acho muito interessante a política externa chinesa, ela está muito atrelada à política doméstica. Então, eles não fazem as coisas sem pensar muito e é tudo muito ligado. Então. Tá tudo certo? Ah, tá. Então, eu acho isso muito legal, porque é uma coisa muito pensada. Então, eles fazem o interno e não deixam o externo de lado, mas também eles raciocinam muito, eles são muito calculistas, vou colocar assim, nesse caso. E eu acho que o principal problema da China na questão das mudanças climáticas é justamente a questão da energia, porque é um país que está se desenvolvendo muito hoje em dia. A fase de desenvolvimento dele foi a partir dos anos 90, né, para cá. E eles focam muito naquela questão das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E eles se comprometeram justamente a inovar com energias renováveis. Então, por enquanto, na minha pesquisa, eu ainda tenho mais vários meses para concluí-la, mas por enquanto eu estou vendo isso. E o que eu tenho muita dificuldade ainda nas leituras é achar justamente esse papel das organizações e principalmente da ONU atuando junto com isso. Então, se você puder me dar alguma dica de alguma leitura, alguma coisa assim que tenha mais o papel da ONU, é, seria bem legal. Acho que o que eu falei sobre a minha pesquisa por enquanto é isso. E eu acho que é. Obrigada. Por fim, obrigada, Fernanda, pela apresentação. Por fim, passaremos para a nossa segunda apresentação de pesquisa intitulada As Nações Unidas e as Mudanças Climáticas: a participação da juventude no regime internacional para o clima, desenvolvida pelo pesquisador Gabriel Moreira Temuna. Você tem a palavra. Obrigado, Marina. Oi, professora. Oi, todo mundo. Bom, meu nome é Gabriel, estou no quarto ano de Relações Internacionais e eu vim apresentar para vocês a minha pesquisa que é da minha monografia. Ela faz parte da minha monografia, mas ela tem início na minha pesquisa para o FAMUN de 2022. Lá na pesquisa do FAMUN de 2022, eu entendi que a juventude ela é um desses atores muito impactados pelas mudanças climáticas e que, conforme os anos, né, a gente vendo a participação da juventude recentemente, houve um crescimento deste ator nas Nações Unidas, principalmente na Convenção Quadro. Tá, isso foi que eu descobri em 2022, mas o objetivo da minha pesquisa, e tanto que era meu incômodo lá de 2022, era entender qual é a origem desse aumento da participação da juventude, onde que eu posso começar a contar essa história. E aí esse que é o desafio, contar uma história. Porque todas as literaturas, ou boa parte das literaturas que relacionam juventude e mudanças climáticas, elas relacionam o fenômeno da Greta, de 2019,
ou de acontecimentos pós-2010, onde realmente a juventude tem instituições, eu tenho é, é reconhecido como oficial constituinte, como Yongo, e aí eles associam esses fenômenos como algo recente. E eu fiquei com essa dúvida, né? Será que é algo recente? Né? É tão curta essa história da juventude com o meio ambiente e com as mudanças climáticas? E aí que está o desafio, né? Que a gente vai chegar na minha hipótese. É, eu fiz uma metodologia, basicamente, de estudos com os principais atores das teorias das relações internacionais para associar com a juventude. No caso, eu pego o Krasner para entender para entender os princípios, normas, regras e procedimentos de um regime internacional, né, de como que sobre um assunto, no caso, o meio ambiente, e de como que ele se associa com a juventude. E a minha ideia, então, é que esses princípios, normas, regras e procedimentos, eles se alteram de maneira a incluir ou, de alguma maneira, ter uma interação com a juventude, de maneira a garantir que a juventude ela tenha uma capacidade organizacional dentro da ONU. Uma capacidade organizacional pode ser estar presente em uma reunião, pode fazer um evento paralelo, fazer uma capacitação, ou ter algum ponto de interação com as três ONUs. E aí que vem o Waze. Eu coloquei o Waze, né, para... Nossa, você estava escutando esse tempo inteiro? Tá bom. Tô escutando normal. É, Não, eu Então, tava só sorrindo e concordando, mas não tava te ouvindo, Gabriel. Claro que eu estou, né? tá bom. É que, enfim, achei que tava baixo. Enfim. E aí que vem os pontos de interação com as três ONUs. Fica mais claro entender as capacidades organizacionais da juventude na capacidade que ela tem do poder de influenciar a primeira ONU, que seriam os estados, a segunda ONU, o secretariado, ou a terceira ONU, a sociedade civil. E a minha hipótese é a juventude, os princípios, regras e normas, elas se alteraram de maneira a garantir que a juventude tenha espaços, tenha capacidades de influenciar na ONU. Como? Né? Quais são esses espaços? Como que a gente pode ver isso? Na prática, eu vou passando por períodos históricos, o primeiro de 1972 a 1992, onde o primeiro marco é da Conferência de Estocolmo. E falando sobre a Conferência de Estocolmo, onde que estava a juventude nesse processo que foi importante para a criação do regime internacional para o meio ambiente? A juventude, antes de Estocolmo, estava fazendo protestos. Ela fez parte dessa rede transnacional para levantar um assunto em comum, de maneira a pressionar os países e atores internacionais a fazerem um regime. Então, elas agiram por fora, né, pelos protestos. Mas foi importante para a criação, para a mobilização dos estados para discutirem sobre o meio ambiente. E na conferência em si, onde que estavam os jovens? Os jovens, eles estavam no espaço 2 anos antes, o secretariado ele já havia criado uma conferência para juventudes, e tem esse jovem, o Felander, que eu defendo que ele participou tanto dessa conferência das juventudes, como em um evento paralelo, para então chegar junto com o secretariado para criar o evento paralelo oficial das Nações Unidas. Ele, em conjunto com outras pessoas, obviamente, mas é que a história, né, da juventude, ela está ali, né? Os jovens eles estão nesses processos, então, de alteração de um procedimento. O que aconteceu em 1972 foi a alteração de um procedimento das Nações Unidas para que a sociedade civil fosse incluída nas conferências. Foi a maior expressividade, né, até então, de ONGs estarem presentes nessas conferências internacionais. E isso vai se intensificar pós anos 90. Só falando sobre 1980 rapidinho, houve então a produção de conhecimento, de evidências sobre mudanças climáticas, que permitiu a criação então da alteração do regime para o meio ambiente para o regime internacional para o clima e das mudanças climáticas, e então a criação da UNFCCC na Rio 92. E na Rio 92 foi acordado o conceito de desenvolvimento sustentável, desenvolvido desde 1980, né, pelo relatório Brundtland.
Qual que é a importância desse conceito de desenvolvimento sustentável das pesquisas do relatório Brundtland para a juventude e qual que é a consequência disso para os anos 92 até 2010? O desenvolvimento sustentável, ele tem a noção, foi acordado como norma, enfim, de nós utilizarmos, atender às necessidades básicas das gerações atuais sem prejudicar as gerações futuras. Isso dá a ideia de que quem melhor representa as gerações futuras, as gerações mais novas. E aí que vem um passo para a juventude, ela está incluída nessa noção dessa norma. Mas essa norma ela também inclui um princípio que vai ser acordado a partir do relatório Brundtland e dos outros documentos, é a noção que se você quer discutir desenvolvimento sustentável, meio ambiente ou esses assuntos, você precisa incluir 9 grupos majoritários que o relatório definiu. Um desses 9 grupos é a juventude. Então, a juventude também está em um princípio. É um princípio que a juventude precise participar desses tipos de reuniões, desses espaços de discussão. O que acontece a partir de 92 até 2010, e que é uma análise dessas alterações de procedimentos, regras, normas, que a juventude ela participa, então ela está nessas. Peraí, vou voltar. O que acontece é que a partir de 1992 e 2010, esses princípios e normas do desenvolvimento sustentável, desses grupos majoritários participarem das Nações Unidas, criam alterações nos procedimentos e regras, enfim, nas Nações Unidas, que incluem a juventude. Então, na COP5, a partir de 1999, foi criado um fórum para a juventude das crianças. E aí os membros de ONGs, jovens, conseguiram estar ali presentes e fazer lobby ou fazer interações com os estados e com o secretariado. Na COP6 também houve evento paralelo. Na COP7 houveram intervenções da juventude para pressionar o protocolo de Kyoto a entrar em força. Na COP8, algo parecido. Até que na COP10 foi discutido a criar um conselho, criar um evento anterior à COP, que são as COIs. E as COIs, então, seriam outro ponto de interação que a juventude consegue ter entre outros jovens, mas que tem influência direta com o presidente, enfim, com o secretariado das COPs. Finalizando aqui, então tá tudo certo. Depois que em 2011 a juventude foi criada, conseguiu ser reconhecido como Yongo, a oficial constituinte de jovens, enfim, nas COPs. Não tá tudo certo. Não tá tudo certo porque a gente consegue entender o porquê que existe o fenômeno da Greta. A Greta é esse espaço de a juventude, aos princípios, normas, regras, procedimentos, enfim, do regime internacional para o clima, não consegue atender ou escutar as demandas de forma efetiva, as demandas da juventude, e para isso, como ela não tem a capacidade organizacional de votar, de influenciar na tomada de decisão final com maior força, ela precisa fazer esforços externos de influência, como pelas redes sociais, como por protestos e dessas maneiras. E também por essa insuficiência das capacidades organizacionais dentro da ONU, ela influencia as regras e procedimentos tentando alterá-los de maneira a atender, então, às suas necessidades. Um exemplo disso, mais para frente, então, a partir de 2015, com o Acordo de Paris, os jovens, eles utilizam do artigo 6, que é o ACE, de aceleração, enfim, de capacitação e educação e participação da sociedade civil nas mudanças climáticas, é de utilizar essa regra para melhorar ou atender às demandas da juventude. Eu acho que eu consegui trazer um pouco da minha pesquisa aqui. E eu agradeço, Thalita, pelos comentários. E o que você puder me ajudar sobre como que eu posso desenvolver, então, esses pontos de interação da juventude com o secretariado. Se você acha que fez sentido, então,
essas associações que eu trouxe aqui dos princípios com resultados concretos atuais. Esses comentários vão ser muito valiosos para mim. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel, pela sua apresentação. Então, agora passaremos para os comentários da professora Thalita. Professora, fique à vontade para fazer seus comentários e sugestões a respeito das apresentações, na ordem que você preferir. Obrigada. Oi, pessoal. Olá, Gabriel. Olá, Fernanda. Muito obrigada pelas apresentações. Oi, plateia. Não sei se tem plateia aí, mas oi, plateia. Queria primeiro agradecer, né, pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer poder estar de novo nesse espaço, vendo a pesquisa de vocês, acompanhando um pouco o desenvolvimento desse, né, desse interesse entre os alunos. Esses temas são temas que eu gosto bastante, então eu fico especialmente feliz de estar aqui para comentar eles e queria agradecer, então, enfim, aos 2 pesquisadores por estarem aqui e também às professoras, e diretoras do série pelo convite. Dito isso, antes de eu começar, quero só, já que a gente está gravando, deixar um disclaimer registrado que as opiniões que eu vou dar aqui e os comentários que eu vou fazer não têm a ver com a minha posição na instituição que eu trabalho hoje. Elas são feitas em capacidade pessoal, tá bom? Então, eu estou falando aqui como Thalita, pesquisadora, e não como alguém que trabalha no sistema ONU. Bom, dito isso, eu vou começar então com a pesquisa da Fernanda. Eu vou seguir a ordem que vocês seguiram, pode ser? Bom, Fernanda, em primeiro lugar, foi um prazer ler o texto, porque eu gosto muito, né, desse tema, eu gosto muito do debate sobre a participação da China nas Nações Unidas, de forma geral, e em relação à participação da China nos debates, né, e nas negociações climáticas, é uma coincidência, até eu acho que a Rúbia deve saber, não tenho certeza, mas eu estou trabalhando justamente com 2 colegas num artigo que é exatamente sobre o mesmo tema, né, então, foi bem bacana, ler, né, e retomar um pouco o interesse, porque, agora que eu não sou mais professora eu posso falar, né, mas eu sou super preguiçosa para fazer pesquisa, assim, para fazer pesquisa não, mas para revisar artigo, os meus artigos, e esse artigo tá parado lá no vai e vem desde o ano passado, então foi bom ter que ler a sua pesquisa para falar: "Nossa, esse tema é tão legal, né, deixa eu voltar para o meu artigo". Bom, dito isso, eu queria fazer alguns comentários para você. Você disse que essa sua pesquisa de iniciação científica, né? Aí eu não sei muito bem quais são o cronograma e quais são as datas de entrega, em que pé que tá, mas pelo que eu entendi da sua apresentação e dos materiais que você submeteu, você já evoluiu um pouco, né? Você já está nesse processo de pesquisa, então talvez alguns comentários não façam sentido pela questão do seu cronograma, mas aí fica a seu critério. A primeira coisa que eu queria começar comentando, que é um comentário que eu sempre faço para os trabalhos que vão tratar da participação da China na ONU, é que a gente tem que desligar a China que a gente conhece hoje, né? Que é uma China mais participativa no sistema, é uma China que assume mais um papel, né, reconhece mais o seu papel de potência, da trajetória da China no sistema internacional, da trajetória da China no sistema ONU. Por quê? Essa ideia, né, quem olha para a China hoje e fala: "Nossa, a China é uma superpotência ativa", né, você até usou aqui um termo que era, tem uma postura ativa nas negociações internacionais. Isso é verdade hoje, mas isso é um acontecimento muito recente, né. Então quando a gente fala em participação da China na ONU e com uma postura ativa, a gente está na realidade falando dos últimos 10 anos. Antes disso, praticamente pouquíssimo era feito. Então, é sempre bom a gente começar daí, porque isso influencia qualquer análise que você vai fazer sobre qual é o papel da China nas negociações internacionais, seja do clima, seja de questões de paz e segurança, seja no sistema de desenvolvimento. Então, a primeira coisa é: desliga a China que você conhece hoje, né, da participação da China na ONU, porque a verdade é, a China só vai passar a assumir um papel mais vocal, mais ativo, mais proativo nas negociações de 2010, 2015, mais especificamente para cá. Isso vai ser verdade também para as negociações do clima. As negociações do clima, na realidade, a China ela vai buscar revisar sua postura já no início dos anos 2010, mas é a partir de 2015 que você vai ver ela realmente tentando ser
uma referência dos debates ou tentando liderar alguns movimentos, né? Como você mesmo identificou, a questão da energia é uma questão bem importante, e a China foi um dos primeiros países a dizer que já em 2020, né, que olha, a gente está se comprometendo então com a neutralidade de carbono até 2060. Mas dito isso, é muito complicado fazer uma conexão da China, da trajetória histórica de desenvolvimento da China com a ascensão da sua postura nas negociações climáticas, porque esse movimento não vai ser coordenado, né? Então, primeiro comentário, a primeira observação que eu tenho para te fazer, agora você apresentando, eu acho que sua linha de pensamento ficou mais clara para mim, mas do que você submeteu do texto, parecia que você estava ligando muito os dois processos, né? O processo do desenvolvimento econômico da China com o processo da sua ascensão ou da sua participação mais ativa nas negociações climáticas. E isso não é tão verdade assim, porque esses processos eles não são tão coordenados. Primeiro, a China vai passar por uma reestruturação interna, né, para colocar as mudanças climáticas como um ponto central da sua agenda, para só depois ela falar, bom, então se para mim mudança climática agora é uma prioridade, eu preciso ser capaz de influenciar mais esse sistema internacional, né? Para você ter uma ideia, quando a gente fala, né, das negociações climáticas, a China até 2009 ela vai ser na realidade a grande vilã, né? Em 2007 ela vai se tornar a maior emissora de gases estufas, então virou aí, né, o vilão mundial no sentido de quem leva a culpa é ela, ainda que a gente saiba que esse processo é muito mais complexo, né, porque existe o debate sobre as emissões históricas e etc. Mas 2007 foi um ano que todo mundo discutiu o quanto a China era realmente a vilã né, dessa questão enfim, emissão de gases de efeito estufa, poluição no geral, etc. E em 2009, na COP de Copenhague, quando a COP terminou, ela foi meio fracassada, né? E a China foi de novo né? Não uma das culpadas, mas foi acusada de ser uma das culpadas, em especial pelos países do Ocidente, né? Os europeus, os Estados Unidos. E eles não estavam tão errados assim, porque a China foi um grande obstáculo, porque ela não estava disposta a aceitar nenhum compromisso que fosse obrigatório, né? Nenhum binding commitment que eles chamam, porque justamente o discurso era qualquer compromisso obrigatório que a gente aceitar agora vai entrar em colisão com o nosso projeto de desenvolvimento. Então, naquela velha, né, naquele pensamento ultrapassado que hoje a gente sabe que não faz mais sentido de ou eu priorizo, né, combate às mudanças climáticas ou eu priorizo o desenvolvimento, a China falou, não, eu vou priorizar o desenvolvimento e a gente vai ter que poluir, a gente vai ter que fazer um processo que não é necessariamente amigo, né, do combate às mudanças climáticas. Então, até 2009, até 2010, mais ou menos, eu diria, a China vai falar e vai falar de uma forma muito clara, olha, não estou disposta a rever a minha participação. Isso não significa que ela não estivesse nas reuniões, que ela não estivesse participando das negociações, que ela não estivesse falando mais, ela estava. Né? Então, se você for ver, por exemplo, a China participava, a China era um ator importante? Sim, mas ela estava, de fato, com uma postura, né, colaborativa e disposta a flexibilizar algumas das suas posições principais? Não. Né? A China de 2009, ali dessa COP de Copenhague, não era uma China que negociava. Em 2010, a China vai falar não, né? O backlash foi muito grande por conta da COP de Copenhague, por conta né, do status aí de maior emissor do gás de efeito estufa. Em 2010, ela fala não, a gente precisa começar a avançar pelo menos a ideia de que somos uma potência ambientalmente responsável, né? Então eles vão até cunhar esse termo de potência ambientalmente responsável nesse período aí de 2010, 2011. Mas a China ainda não estava revisando realmente as suas posições externas, né? Tinha um movimento interno acontecendo, e eu já chego lá, mas internacionalmente ela não era ainda essa grande liderança, né, que a gente quer imaginar que ela fosse. É em 2015, na negociação do Acordo de Paris, que a gente vê uma China que agora sim está disposta a, inclusive, revisar algumas posturas tradicionais para poder chegar num acordo comum para o Acordo de Paris.
né? Então, é 2015 que a gente começa a ver, no âmbito internacional, uma China que participa mais desse processo, que se dispõe a flexibilizar posições tradicionais, que se dispõe a se engajar, né, com outros atores principais, como Estados Unidos, União Europeia, para negociar as metas climáticas. Tanto que em 2020, né, como eu falei, ela vai lá e ela vai ser um dos primeiros países a dizer que, ó, eu me comprometo com a meta de neutralidade de carbono até 2060, que é ótimo, mas foi uma meta meio não meta, porque todo mundo sabe que, de qualquer forma, na trajetória de desenvolvimento que a China vai agora, ela vai chegar nessa neutralidade até 2060. Então, não foi é um ponto importante, mas não foi exatamente uma redefinição de postura com base na necessidade de chegar num acordo climático, entende? Tipo, ela já ia chegar lá de qualquer jeito e ela só falou primeiro, só cantou a bola primeiro, né? Que é uma das críticas que eles fazem a esse discurso da China em 2020, né, na Assembleia Geral, que o Xi Jinping, na abertura da Assembleia, falou: não, nós seremos, né, um dos primeiros países a atingir neutralidade de carbono em 2060, mas isso não era, de fato, a China pisando no freio, isso era a China nossa rota normal, né? Então, só ter um pouco de cuidado com essa questão, porque esses dois processos não vão ser casados, né? E daí, se a gente olha, eu falei um pouquinho desse processo no ambiente internacional, mas se a gente olhar um pouquinho para o processo interno da China de desenvolvimento, tem duas coisas que eu queria destacar para você. A primeira é, mesmo nos debates internos, o objeto das mudanças climáticas só vai entrar na agenda política da ONU da China, desculpe, em 2007, né? Antes disso, o tema das mudanças climáticas era discutido, mas como algo meio que à parte da agenda política, assim, né? Então, sim, é um dos temas que a gente discute, que a gente, enfim, se preocupa, mas não é de forma nenhuma prioridade. E aí tem um texto legal que eu posso até te mandar depois, né, que a gente usou para esse artigo que eu comentei com você, que inclusive você usou, né? Um dos meus colegas, ele está nas suas fontes. Cadê? O Estevão Jefferson, né? Eu estou justamente com o Jefferson e com o Nicolas, que a gente está escrevendo juntos. E, então, mas aí tem um texto que o Jefferson também usa, que é o da Ferreira e da Barbie, né, da Mariana Barbie, que elas falam em 3 fases das políticas ambientais na China, né? A primeira, que é essa até 2006, onde o tema das mudanças climáticas está lá, mas não é exatamente parte da agenda política. 2007 a 2012, quando o tema começa a entrar na agenda política, passa a ser uma prioridade maior, né? Quando, por exemplo, os planos quinquenais passam a colocar as mudanças climáticas como uma prioridade. Porque, e aqui é uma ressalva importante, o primeiro plano quinquenal da China a falar de clima é de 2001. Mas lá não era prioridade. É só no plano quinquenal, né, nos planos quinquenais que vão cobrir o período de 2007 a 2012, que a gente vai ver, e nos planos, né, que acabam sendo gerados a partir dos planos quinquenais, que a China vai colocar o tema das mudanças climáticas como uma prioridade real, né? E daí a terceira fase, 2012 em diante, né, 2013 em diante, é onde eles vão falar que a China de fato passa a revisar a sua política de desenvolvimento para que seja uma política de desenvolvimento que, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento, promove um desenvolvimento verde, né? Então, não estou falando como desenvolvimento econômico e combate às mudanças climáticas como 2 processos desligados e paralelos, mas como o mesmo processo, né? Que hoje a gente usa o tema de desenvolvimento. Calma, eu estou meio ruim nos conceitos ultimamente. O desenvolvimento, vocês estão traduzindo na minha cabeça, desenvolvimento de clima resiliente, sei lá, Climate Resilient Development, né, que a gente usa, que foi o tema do último report do IPCC, né? Então, é só aí que a China vai falar, não, tudo bem, né, mudanças climáticas é uma prioridade, meio ambiente é uma prioridade, e a gente vai passar a redefinir as nossas políticas nacionais para que esses 2 processos, eles sejam, né, eles andem juntos e eles sejam a mesma coisa. E aí, por exemplo, que a gente começa a discutir
a criação de novas leis, de novos ministérios, de políticas que são muito mais voltadas à preservação do meio ambiente, mas também muito mais proativas no sentido de adaptação às mudanças climáticas, mitigação das mudanças climáticas. Então, eu acho que eu queria só fazer essa reflexão com você, que a gente tende a falar: "Não, a ONU, quando ela começa a se desenvolver, ela já vira uma estrela no sistema internacional". Não, ela é lerda, como diz a Roberta, né, ela demorou para se ligar que: "Olha, a gente precisa, assumir posições mais ativas no sistema internacional, porque esse sistema", e aí até fazendo, né, um link com a pesquisa do Gabriel, é nas negociações internacionais que a gente vai conseguir mudar os regimes, mudar as normas, né, e criar normas e regimes que sejam mais favoráveis aos nossos modelos. Então, esse é um elemento importante dessa política climática da China na governança global, né, climática, que é a gente tem que mudar o que é negociado no sistema internacional para que essas normas sejam mais próximas ao nosso modelo de desenvolvimento, porque senão a gente vai estar sempre perdendo esse trem, né. E aí que um outro ponto importante para sua pesquisa, que você não mencionou, mas que eu acho que vale a pena dar uma olhada, vai entrar em jogo, que é a ideia da civilização ecológica, né. Você vai colocar aqui na sua proposta, ou enfim, né, na sua submissão, que você quer fazer uma conexão com, o desenvolvimento chinês, né, a explicação do desenvolvimento chinês em meio à tentativa de adoção de medidas sustentáveis que contribuam para a implementação dos ODS no país. Tem 2 coisas aqui. Sim, a Agenda 2030 e os ODS, né, e as mudanças climáticas, eles têm uma conexão, mas eles não estão sempre juntos. Então a minha sugestão, como você está fazendo uma iniciação científica, é foca na parte do clima e tira, né, o que você precisa da agenda que mencione clima, mas não se propõe a falar do processo de desenvolvimento e de como a China vai aliar o processo de desenvolvimento nacional com a ideia de desenvolvimento sustentável, porque isso é um outro debate que é muito também maior e você vai acabar se perdendo. Não sei se dá tempo ainda, mas é uma sugestão para você discutir com a sua orientadora também e ver se faz sentido, né. Mas aí o segundo ponto é, sim, a China, ela vai negociar, ela vai jogar as regras do jogo de acordo com a Agenda 2030, ela é um dos países, né, que vai ser mais vocal em relação à importância do desenvolvimento sustentável, de cumprir os objetivos e as metas, né, da Agenda 2030, ela vai estar sempre mostrando, né, exemplos de políticas nacionais que são coordenadas com os princípios da Agenda 2030, mas ela, ao mesmo tempo, vai criar a ideia, né, ou vai tentar projetar a ideia de civilização ecológica, que, segundo a perspectiva chinesa, é não uma alternativa, mas uma interpretação chinesa do que deve ser o desenvolvimento sustentável, né. E daí, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas de forma bem simples, o conceito de civilização ecológica, ele vai dizer que a gente tem uma relação com a natureza, que ela é muito mais, eh, intrínseca e profunda do que os modelos de desenvolvimento colocam, né. Que o movimento de desenvolvimento, em especial baseado nas economias ocidentais, vai separar, né, a natureza da economia, e vai colocar esses processos, né, a natureza como algo a ser explorado e que na realidade não, a natureza é parte do nosso sistema e que se a gente não se preocupar também em manter essa natureza, em garantir a sua regeneração, e garantir, né, que ela possa estar aí, no longo prazo, a gente, enquanto, né, sociedade, enquanto seres humanos, enquanto modelo econômico, não consegue existir, porque não existe essa separação entre natureza e sociedade ou modelo econômico, né. E daí é difícil também tentar aliar a postura chinesa nas negociações ambientais, com o seu caminho de desenvolvimento sustentável, porque toda vez que a China vai negociar clima ou, né, meio ambiente, ela vai falar em civilização ecológica e não desenvolvimento sustentável, porque ela vai tentando colocar esse conceito dela nas negociações. E ela vai ser até bem-sucedida em alguns casos, né, por exemplo, tem uma série de relatórios do PNUD e do PNUMA, né, da UNEP, que vão trazer conceitos criados pela China para falar de meio ambiente, vou inclusive mencionar que a civilização ecológica é um dos conceitos que a gente tem hoje que deveriam ser usados como conceitos-chave no planejamento de políticas ambientais. Então, a China é um pouco mais
complicada assim de estudar por conta disso, né? Ela vai falar assim, acho ótimo a Agenda 2030, mas ao mesmo tempo ela também vai tentar trazer, né, o máximo que ela puder os conceitos próprios, em especial nesse movimento que ela vem fazendo desde 2015, de ela, né, da China ser uma origem de conceitos, uma origem de exemplos, uma origem de comportamentos que devem ser usados como referência no sistema internacional. Então, esses são alguns comentários que eu tinha para você. Eu tenho alguns textos, né? Como eu falei, também são textos que eu também estou usando nesse artigo. Eu posso compartilhar com você para você dar uma olhada, mas você está certa, ainda falta muito material, né? Que explore de uma forma adequada esse tema. No ano passado teve, acho que 2 trabalhos que foram lançados, então, por pesquisadores aqui da Alemanha, que vão falar do papel da China no sistema de desenvolvimento. Então, né, acaba mencionando o clima como um dos elementos dentro do sistema de desenvolvimento, mas ainda não tem muita gente olhando em profundidade para essa discussão. Na Unicamp, né, o pessoal de Clima e Sociedade tem alguns debates, alguns trabalhos bem legais, inclusive esse que eu sugeri para você é uma das referências, né? As duas analisaram o papel da China nos debates internacionais, nas negociações internacionais do clima. Mas é isso, legal ver a sua pesquisa, porque o gap está ali mesmo, precisa explorar mais. Bom, então acho que esses eram alguns dos meus comentários. Agora eu vou passar para o do Gabriel. Não sei como que vocês estão fazendo, se eles respondem, se eles batem um papo, se eu posso passar direto e depois Pode os dois passar para o comentam. Gabriel, aí depois cada um responde. Pode Tá, ser? tá bom. Tá bem, tá ótimo. Bom, então vamos lá, Gabriel. Gostei também de ver sua pesquisa, bem interessante ver o tema, né? Eu sabia de orelhada, óbvio, que já era um tema que você começou a desenvolver no FAMUN do ano passado, só porque eu sou curiosa e continuo perguntando sobre. Achei audacioso você se citar, como eu te disse, a hora que você entrou na sala. Mas dito isso, achei um projeto bem legal. Fico feliz de saber sua monografia também. Confesso que agora até com a sua apresentação fiquei bem curiosa para ver qual vai ser o resultado final. Então, quando você terminar, manda que eu quero ler para ver como ficou a monografia. Eu acho que o seu projeto, né, até por ser um trabalho de monografia, já é uma pesquisa que, né, tem um recorte mais definido. Eu acho que você tem uma base teórica que já está bem clara. Eu queria, na realidade, fazer comentários mais relacionados ao objeto, né, da juventude em si. Porque, pelo menos no artigo, enfim, né, no paper aqui que você submeteu, no resumo expandido que você submeteu, eu acho que como você está tratando de muitas coisas, a juventude ela vinha como um comentário a mais. Mas aí na sua apresentação, a impressão que eu tenho é que a juventude é o centro do seu trabalho, né? E não a questão da mudança dos regimes ou mesmo das negociações climáticas. Eu não sei como está isso no seu texto de monografia agora, mas para você também olhar com a sua orientadora, né, o quanto a centralidade desse debate da juventude, que eu acho que é a questão que mais se destaca no trabalho, mas pelo menos no texto que eu li, ela não era o destaque, né, apesar dela ter sido o destaque na sua apresentação. Então, colocar a juventude, o papel da juventude nas mudanças climáticas como, de fato, o seu objeto de estudo, né? Porque sim, você vai usar o debate sobre regimes como um instrumento, você vai usar o regime internacional do clima como um pano de fundo, mas o seu recorte mais específico é entender a participação da juventude nesses debates, né? O que é muito interessante. E aí, a primeira coisa que eu queria comentar um pouquinho é sobre essa evolução, né, dessa participação da juventude. Como você bem colocou, apesar do reconhecimento oficial ser em 2011, a gente tem uma participação da juventude que data, né, de muito antes disso. Na realidade, a gente sempre vai ter uma participação da juventude ali. A diferença é o quanto o sistema reconhece essa participação e o quanto essa participação vira, como você bem indicou também, uma norma, né, uma obrigatoriedade no sistema. E aí, você começou, né? Você fez um pouquinho o histórico aí, mas eu queria destacar outra data para você, que eu acho que você já deve ter esbarrado nela, mas que é 2015, né? Que é antes da COP 11, 10, 11, 11. 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
o movimento, né, da juventude, o movimento do clima, da juventude internacional, ele se reuniu e foi a primeira vez que a gente vai ter uma reunião de um grupo, né, que é esse movimento internacional da juventude para o clima, que vai se reunir antes da COP11 com o objetivo claro de gerar uma agenda, né, ou princípios que a juventude estava colocando como uma posição unificada para debate no sistema internacional. E isso foi bem marcante, né, que foi a primeira vez que a gente começa a olhar, enfim, de novo, a juventude sempre esteve lá, mas de uma forma articulada, como alguém capaz de gerar uma posição unificada para ser absorvida nas negociações, né. E sim, 2011 é a data oficial, mas, por exemplo, 2009, youth, né, no geral, juventude no geral, vira um constituency, né, de uma forma mais ampla, e em 2011 é a UN Goal, que é, na realidade, uma rede, né, de várias ONGs aí que, de certa forma, tem esse recorte da juventude. Então, de repente, não sei o quanto nossa monografia onde que está o histórico, né, eu sei também que aqui não dá muito tempo de entrar nos detalhes, mas eu acho que esses são elementos interessantes para você colocar também, para mostrar que isso é um processo, né, que culmina ali com uma oficialização em 2011, mas que é um processo que vem acontecendo há muito tempo. E daí, os meus outros comentários, na realidade, eles vão mais no sentido de explorar esse papel da juventude, que, de novo, eu acho que é a grande contribuição da sua pesquisa, né, que é essa ideia de que a juventude, vai tentar participar desse debate, né, climático, mudando regras, mudando estruturas e agindo com as 3 frentes, né. Então, sim, a juventude faz parte da terceira ONU, mas ela vai tentar também pressionar as outras 2 ONUs, né. E aí tem uma discussão que, eh, eu acho que é uma das discussões principais quando a gente, pelo menos agora, né, quando é nas COPs, quando a gente vai falar, de juventude e negociações climáticas, que a gente fala não só da participação da juventude, mas da participação significativa. Não sei se já encontrou esse termo nas suas pesquisas, né, que no inglês é meaningful participation. Que é a ideia de não basta você ter o jovem lá ou a juventude representada, mas tem que ser uma participação que de fato permita, né, eh, a influência do sistema, a representação de grupos variados dentro da juventude, e uma representação que seja sustentável, no sentido de você não vai ter uma COP com uma representação da juventude e depois nunca mais, mas você vai ter a juventude como um grupo, frequentemente, né, ou sempre, com um grupo permanente, desculpa, nas negociações internacionais. E daí tem um relatório bem interessante, que se não me engano é do PNUD também, eu estava tentando achar ele aqui. Eu vou ver se eu acho e mando para você. Mas a autora, né, a Melissa, não lembro sobre o sobrenome dela agora, mas enfim, vou te mandar. É justamente sobre esse debate, né. No âmbito das mudanças climáticas, o que significa uma participação significativa da juventude, né? O que significa realmente garantir que a juventude esteja lá? Porque o que a gente vê na COP hoje é assim, tudo bem, você tem a juventude como, um grupo, você tem uma representação, mas a permeabilidade do sistema para essa participação ainda não é muito grande. Então eles estão lá, eles vão ganhar o palco, eles vão ganhar uma plaquinha, mas o quanto eles conseguem realmente participar dos processos, né, que eu acho que é o grande objetivo do seu trabalho, a sua grande pergunta, né, ainda é muito limitada, né. E aí por uma série de motivos. Primeiro, porque, como você bem identificou no seu trabalho, o processo da negociação, ele ainda é muito voltado nos estados, né, então isso gera uma barreira aí não só para a juventude, mas para toda a representação da sociedade civil. Mas principalmente tem um gap geracional aqui, que é uma coisa que você menciona no seu trabalho, mas que eu acho que vale explorar muito mais. Que a gente, tradicionalmente, a gente se foca em capacitar a juventude para que a juventude possa participar das negociações, né, então que ela possa aprender sobre os temas, que ela possa saber como se faz a negociação, quais são as dinâmicas, qual a estrutura e etcétera. Mas não existe a contrapartida desse processo, que é, e como é que você prepara essas pessoas que são os negociadores principais, né, ou que são os staffs responsáveis por dar suporte, que geralmente já são sêniores, ou seja, já vão estar, né, já são adultos ou já têm uma idade, já são mais velhos, e não estão preparados para esse debate intergeracional,
né? Então, você precisa trabalhar as duas pontas. Você precisa trabalhar a ponta da juventude, capacitando a juventude para estar nos espaços, sim, que é o trabalho que o ACE faz, né? O ACE hoje ele é uma unidade dentro da Agência do Clima da ONU, né? Que é o CCC, mas eles gostam de ser chamados de UN Climate Change para separar da convenção. Então, hoje o ACE é uma unidade lá, que faz esses treinamentos, que capacita a juventude, mas aí quando você senta e pergunta para eles, tá, mas e quem está capacitando as pessoas que vão ter que trabalhar com a juventude? Eles falam, não, então, ninguém está fazendo isso, né? E essa é uma barreira grande, porque você pode mudar a norma, você pode colocar a juventude lá, mas o quanto a juventude vai ter um espaço para, de fato, né, poder colocar suas ideias para debate, ainda é um problema. E daí uma pergunta que eu tenho é por que você escolheu a UN Go especificamente? Por que você não vai olhar, ou, né, de repente você não botou aqui, mas você está olhando para outros canais de participação da juventude no debate climático na ONU, como, por exemplo, o Advisory Group para o secretário-geral, ou os programas de juventude da ONU no PNUD, no ONEP, né, que são aqueles programas de campeões da juventude ou campeões do clima, acho que é campeões do clima, que traz, né, a juventude para esses espaços também, que eu acho que é uma coisa bacana, mas é um recorte de pesquisa, né? Pode não fazer sentido para você, então eu queria escutar qual foi a sua razão para escolher especificamente a UN Go e não os outros. A UN Go e não os outros, desculpa. E é isso, né? Então, o comentário sobre trazer mais esse histórico e mostrar que mesmo antes da formalização em 2011 você já tem essa participação. 2, trazer o debate dessa meaningful participation, que não adianta só você garantir os espaços, mas você precisa trabalhar toda a estrutura para que a estrutura esteja disposta a também absorver, né, o trabalho da juventude. Que é uma coisa que você fala, tudo bem, desde 2011 eles estão lá. Mas o sistema não mudou para receber a juventude, né? Por exemplo, os estados, eles podem também ter representantes que sejam representantes da juventude. Afinal, a juventude é uma definição muito ampla, né? Tem várias definições dentro do sistema ONU, mas algumas delas vão até a idade de 32 anos, por exemplo, né? Então, essas pessoas elas podem estar na representação do Estado. A ideia de que, porque é Estado, não pode ter a visão da juventude também é errada. Se o Estado faz um trabalho de incluir a agenda da juventude, né, desde as raízes, desde o trabalho de base, essa visão pode estar representada nas negociações internacionais, né, e pode também ser um objeto de um vetor de mudança dos regimes, que é a sua discussão e das normas, né. Por que isso não é feito? Ou se é feito, por que não é feito de uma forma a gerar essas transformações, por exemplo, né? É a mesma coisa no secretariado, né? No staff da ONU. No staff da ONU, agora que a gente começa a ver posições que são exclusivamente para a juventude e que tem uma faixa etária específica, né? Agora que a gente vai abrir um office para youth, né? Provavelmente ano que vem, as contratações começaram agora. Então, como é que você garante que também esse sistema, que é um sistema necessariamente, né, de adultos, pessoas mais velhas, com outra perspectiva, vai estar pronto para absorver a participação da juventude? E aí o último ponto que quando a gente fala em juventude, parece que a gente está falando de um bloco unificado, né? Mas na realidade não é. A gente tem que pensar também nas interseccionalidades ou interseccionalidades do conceito de juventude, né? Então, será que a Young Go, por exemplo, ela está representando de fato todos os interesses da juventude? Que juventude que está representada lá? Quem é o jovem que de fato chega nesses ambientes da negociação internacional, né? Que recorte de gênero esse grupo tem, né? Que recorte de raça esse grupo tem, que recorte de nacionalidade esse grupo tem. E aí eu vou dar um exemplo muito óbvio, essas negociações, elas são em inglês, né? Ou seja, para o jovem chegar lá, poder participar, poder fazer um discurso, ele tem que no mínimo falar inglês. Quantos jovens falam inglês como uma língua, né, como uma segunda língua, ou se sentem confortáveis o suficiente para participar nesses espaços com uma língua que não é a sua língua nativa, né? Vocês já viram um pouquinho disso, vocês já viram um pouquinho como funciona, né? Isso por si só é uma barreira muito grande, né? Quantos dos colegas de vocês, quantos jovens no Brasil, a gente está falando de um recorte de classe, que vocês, né? A maioria de vocês teve um acesso a uma segunda língua, a educação,
talvez antes da universidade. Alguns estão tendo na universidade, mas isso já é um privilégio, né? E os jovens das camadas mais baixas, né? Onde está a participação dele nesse sistema, né? Qual é o trabalho que a YouGov faz para garantir que a representação, a voz colocada como a voz da juventude, ela também considera esses diferentes recortes, né? Por exemplo, será que a juventude indígena está representada de forma adequada, né? Outro dia eu estava numa sessão e a gente tinha justamente uma delegada que ela era da juventude indígena, né? Ela era das Filipinas. E daí uma das dificuldades que ela colocou foi que ela não encontrava um espaço para representação, né? Não só ela, mas ela e o grupo, o coletivo dela, que era e aí. Geralmente eles são colocados na representação indígena, né? Mas as visões não se identificam completamente com as visões, né, da representação indígena, porque tem o recorte da juventude. Só que daí quando eles vão para o recorte da juventude, muitas vezes a questão, né, de ser uma juventude indígena ficava de fora e eles não conseguiam garantir que os interesses deles estivessem na agenda da juventude. Então acho que também é uma questão bem bacana para você olhar no seu trabalho, para voltar a esse debate de o quanto que a gente consegue criar um espaço que de fato seja adequado à participação da juventude nos debates internacionais. E por fim, sugiro que você olhe também não só as COPs, mas algumas reuniões que são pré-COP, né? Como, por exemplo, a Conferência do Clima que a gente tem aqui em Bonn, que geralmente acontece em junho ou julho, geralmente é junho, que são os SBs, né? Você encontra também no site do UNFCCC. E aqui, por exemplo, né, eu participei esse ano e tinha muito jovem, muitas sessões, muitos eventos paralelos com a juventude, mas aí quando chegava nas plenárias principais, geralmente era um jovem que era colocado dentro da sala meio que para cumprir a cota, né? A participação, eles estavam lá, na hora de sair da foto, eles estavam na frente da foto, mas o quanto eles participaram de fato das negociações, muitas vezes era irrelevante. Algumas observações aí para você pensar com a sua orientadora. E é isso. Parabéns novamente. Fiquei bem feliz de ler os dois debates. E, enfim, queria escutar um pouquinho de vocês agora. Agora eu passo a palavra para os apresentadores para que eles possam responder aos comentários da professora Thalita. Bom, primeiro eu queria agradecer você, Thalita, porque eu acho que orientou bastante esse caminho que eu estava procurando. Acho que realmente fica muita coisa trabalhar com essa questão do desenvolvimento atrelado ao clima. Então, realmente pensando aqui agora, com tudo que você falou, não é um movimento nada coordenado. E eu estou bastante contente com todas as dicas, porque eu acho que eu vou poder trabalhar bastante em cima disso agora, de um período mais específico também, né? E até, eu acho que eu estava fazendo um pouco de anacronismo. Anacronismo? Tá certo, né? Anacronismo falando sobre a questão da mudança climática mesmo? Não. É alguma palavra que eu anotei aqui que você falou que antes ela não tinha sido utilizada, né? Então, acho que foi bastante interessante para saber mais sobre isso. E realmente as datas, para mim, elas foram bastante importantes, até porque em 2015 teve o Acordo de Paris, né? Então, toda essa questão mais ativa. E eu também fiquei me perguntando, não sei se você puder responder depois rapidinho, se a eleição do Xi Jinping ela também contribuiu para essa mudança de postura, porque acho que a partir do momento que ele entra, a China ela começa a se abrir de forma mais não tão relutante assim para essas questões de mudança climática. A gente vê até a iniciativa da Belt and Road se juntar mais com o mundo, sabe? Assim, então, estou bastante feliz porque deu uma orientação assim mais restrita, né, para o que eu estou pesquisando. Mas se você puder me responder isso de forma breve, assim, eu agradeço. Obrigada, viu? Oi, professora.
Muito obrigado pelos comentários, eu anotei bastante coisa aqui. Eu vou pegar as dicas, mas respondendo então aos seus questionamentos. Eu vou, do início, o primeiro comentário é que quando eu te entreguei esse texto, eu ainda estava atrasado com as pesquisas. Então, assim, né, eu fui encontrando mais informações sobre juventude recentemente. Então, eu desenvolvi muita teoria, um plano de fundo, e agora eu realmente estou me aprofundando sobre juventude. Eu vou conversar com a Rubia depois sobre o objeto de estudo. E aí você faz o primeiro comentário, que é sobre o histórico, né? Trazer o histórico antes de 2011 da participação da juventude. Sim, é o que eu estou fazendo na primeira etapa de 1992, de 1972 a 92, que é seria algo bem histórico, algo de princípios mesmo, onde eu coloco esse lance do desenvolvimento sustentável que eu falei, da participação desde Estocolmo, né? O difícil é achar bibliografia. Acho que esse é o meu maior desafio, né? Achar a bibliografia, porque tem períodos que são gaps. Se eu for de 1992 até 1999, não tem nada. É muito difícil. Cadê a juventude em 1990, lá no 97, em Kyoto? Tá no meu título. Mas a juventude lá eu não consigo achar, é muito difícil. Estou no processo. Então, eu estou fazendo esse esforço para contar essa história da juventude, né, o que eu consigo encontrar por exemplo, o que eu consigo falar é dos 9 grupos majoritários, né? Isso é uma das outras coisas que eu adiciono. E depois, eu estou tentando achar, a partir do relatório de 2010, não vou lembrar de qual órgão da agência da ONU, mas que ele fala assim, na COP X, a juventude conseguiu ocupar o ponto de interação com o Estado, seja fazendo um discurso na plenária ou com um evento paralelo. E geralmente esse é o padrão. Até chegar em 2011, e aí eu vou me aprofundar no que você me informou agora, né, de como que foi essa movimentação internacional, que para além do surgimento das COIs, né, da Conferência das Juventudes antes das COPs, a juventude foi reconhecida como oficial constituinte, como Yonggol. E aí, a partir de 2011 até os dias de hoje, ou até nesse processo desse capítulo, né, de 92 até 2011, eu vou explorar o que você falou de meaningful participation. Como ocorrem esses pontos de interação? Porque é difícil, na minha pesquisa, eu provar que a juventude, a partir de uma declaração X, conseguiu aparecer em documento X das COPs. Isso. É muito difícil fazer essa relação. O que eu posso fazer é que agora a juventude conseguiu fazer um documento que teve um ponto de interação com o secretariado. Geralmente, eu acredito que é isso que vai acontecer na minha pesquisa. E eu vou explorar então mais para frente, que é onde o Thiel, não sei se você já viu alguma biografia dela, acho que é dela, Harriet Thiel. Ela que fala bastante sobre níveis de agência da juventude nas COPs. Agência. Esse é um conceito novo que eu não vou conseguir trabalhar, mas eu vou colocar nesse arcabouço teórico de capacidade organizacional e de poder de influência nas 3 zonas. É isso que eu vou transformar. E a juventude não é um bloco unificado. Não, não é. E eu percebi isso desde de 72, mas eu não sei, não vou conseguir entrar a fundo. Eu vou colocar como ponto crítico quem é que está realmente falando lá, esse recorte, mas não vou me aprofundar nas juventudes. Eu vou destacar. Simplesmente porque é um recorte, né? Por ser uma pesquisa muito longa. E vou tentar olhar para as pré-cops. Um comentário aqui, é muito difícil achar documento na UNFCC. Eu acho muito trabalhoso fazer todos os filtros possíveis para entender todas as siglas e achar o recorte e as coisas simplesmente não sumirem ou o site carregar. Né? Tá aí uma pequena nota. Mas eu vou olhar para os SBs então, para ver se eu consigo é, achar esses gaps. Né? Porque uma coisa, quando a gente fala de COPs, é a juventude está lá naqueles espaços, mas a COP não, as decisões não são tomadas só lá, né? Elas vêm de espaços anteriores. E aí que vem as pré-copas. É por isso, né, prof, que você mencionou isso. E Então, também, desculpa, só para eu não esquecer, e também de repente vale a pena dar uma olhadinha nas semanas climáticas regionais, os Regional Climate Weeks, né, que tem tem
semana, a Climate Week da África, tem da América Latina e Caribe, tem da Ásia, e qual a participação da juventude lá. Porque eu suspeito que, né, vai ser muito mais fácil para a juventude local, nesses recortes, por exemplo, né, diferentes recortes, participar das semanas do que vir para esses grandes eventos internacionais, né? Aqui realmente só estruturas montadas, como por exemplo a UNGO ou então ONGs da juventude que tenham mais capacidade, mais recursos, né? Que possam estar nesses ambientes internacionais. Mas nas semanas, de repente vale a pena dar uma olhada também, porque eu imagino que você também tem alguma coisa interessante ali para falar de juventudes. Pode deixar, então. Vou olhar. E aí, já aproveitando que eu lembrei, eu não vou conseguir olhar para os grupos conselheiros da juventude pela extensão da pesquisa. Não sei se eu vou conseguir chegar lá. Tenho 2 semanas para saber se eu consigo chegar lá. É isso. Muito obrigado, professora. Imagina, você já vai entregar agora, né? Sim, é no dia 24, a senhora tá bem bonitinha na moda, Que tá? ótimo, Gabriel, entendi. Estamos É. chegando ao fim do nosso evento. Passo a palavra para a plateia do evento. Algum comentário, pergunta ou sugestão da plateia? Tá bom. Gente, eu não tô vendo nem ouvindo nada. Não sei se tem alguém falando aí. Ah, não, fica aqui mesmo. Tá. Professora, a câmera não tá virando, então eu vou fazer a minha pergunta, mas eu tô aqui, tá bom? Aí, ó, tá indo. Ou vai ali na frente, no púlpitozinho, aí eu consigo te ver. Ah, tá, rodou agora. Calma. Oi, Rúbia. Ali, ó. Parou na Rúbia. Foi mais perto. Aí, agora eu tô te vendo. Bom, primeiro, muito obrigada ao Série por ter proporcionado o ciclo de debates, né, para a gente aprender cada vez mais. Obrigada, professora, e especialmente obrigada, Gabriel, e obrigada, Fernanda, pelas pesquisas. Foram incríveis, adorei presenciá-las. A minha pergunta é para Fernanda, mas ela surgiu enquanto eu estava ouvindo a pesquisa do Gabriel. O que eu queria saber, não sei se essa pesquisa foi para esse foco, mas se essa iniciativa de mudança de posicionamento da China em relação às políticas climáticas, se existia já uma demanda da sociedade civil acerca dessas questões, e se o governo da China levou em consideração, de alguma forma, essas questões internas da sociedade civil, ou se realmente foram por questões econômicas, políticas externas e tudo mais. Era isso mesmo. Muito obrigada. Ué, calma aí. Ela chega. Ela chega. Chegou. Bom, então, sobre a sociedade civil, eu acredito que não vou saber te responder, assim, com afinco o que é, mas é muito daquilo que eu falei, que as políticas externas adotadas pela China, elas estão sempre muito atreladas às políticas domésticas. Então, acredito que sobre a sociedade civil a professora possa falar melhor, mas sempre foi muito isso que apareceu nas minhas bibliografias. Então, a China vai tomar tal iniciativa, mas isso já foi tudo pensado conforme o que já foi visto dentro do país pelo governo. Então, é uma medida, sei lá, de necessidade interna, mas também de necessidade externa, mas que uma tem correlação com a outra, elas são codependentes. Então, se, por exemplo, tiver alguma iniciativa externa que estejam pressionando a China, mas
ela veja que no meio doméstico aquilo não seja bom para ela, falando muito, assim, de forma banal, mas ela não vai adotar. Tipo, isso foi o que eu li, mas acredito que a Thalita possa falar melhor sobre a questão da sociedade civil, responder para você isso. Muito obrigada. Então, professora Thalita, você gostaria de fazer suas considerações finais? Sim, bom, primeiro responder para a pergunta da Fernanda, né, que ela fez uma pergunta no comentário dela, e depois, eu não sei o nome de quem fez a pergunta. Sabrina. Sabrina, para essa questão, né, acho que a Fernanda já comentou um pouquinho da resposta aí. Em relação à sociedade civil, a sociedade civil da China, talvez ao contrário do que alguns possam pensar, né, ela é ativa também. Em especial, os movimentos ambientais foi o que levaram a um pouco dessa transformação interna da China de revisar algumas políticas nacionais em relação ao meio ambiente. Lógico que a gente tem um sistema muito mais complexo, né, e ainda é uma coisa muito mais de cima para baixo, né, então as diretrizes governamentais elas tendem a ser mais fortes, assim, sem dúvida nenhuma, mas também existe um movimento de sociedade civil, sim, que levou essas mudanças internas, e daí essas mudanças internas, essa redefinição da importância da questão climática, da importância da questão ambiental nas políticas nacionais, é que vão levar a China a buscar também um posicionamento mais proativo no sistema internacional, porque, como eu falei, ela percebe que vamos precisar influenciar esse sistema para que as normas sejam mais próximas do nosso modelo, né, e para que a gente tenha que fazer um esforço menor de ajuste, que não era o que acontecia antes. E daí para sua pergunta, Fernanda, em relação ao Xi Jinping, né, o governo do Xi Jinping, ele vai pegar a China num momento em que a China já está mais participativa no sistema internacional, né, que é 2012 ali que começa o termo dele. Então, coincide de fato, né, a China hoje, a China do governo Xi Jinping é uma China muito mais que veste a camisa da potência, eu diria, mas não necessariamente esse movimento foi por conta do Xi Jinping, né. A criação do conceito de civilização ecológica já vinha acontecendo, ele só vai assumir né, a atenção principal no governo dele, mas ele já existia antes. Como eu falei para você, né, a definição da questão climática como uma prioridade é a partir de 2007, né, que daí realmente passa a fazer parte da agenda. Então, o Xi Jinping ele entra no momento em que esses debates já fazem parte da realidade chinesa. O que ele vai fazer talvez é dar uma reforçada nessa face internacional, né. Então, por exemplo, essa coisa da China querer influenciar as normas com conceitos próprios é muito típica da política do Xi Jinping, né, de colocar a China como um centro também de formação de conceito e de exportação do conhecimento, ou de conceitos, ou de modelos, né, para o sistema internacional. Então isso sim ganha força com o governo Xi Jinping, mas toda a reformulação interna da política nacional, das políticas nacionais ambientais, ela começa antes. Bom, mas aí acho que já são também os comentários finais, né, por causa do horário. Então, de novo, queria agradecer, parabenizá-los pela pesquisa e dizer que fiquei muito curiosa e quero ver o resultado final da pesquisa dos dois, da iniciação científica da Fernanda e da monografia do Gabriel, se o Gabriel conseguir entregar em 10 dias, né, Gabriel? Mas eu tenho fé, eu sei que você vai conseguir. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez ao SERI e às professoras diretoras. O trabalho do SERI é um trabalho muito importante, que é né, o que eu sempre disse, acho que é um dos diferenciais da formação do aluno de RI da Facamp, são as oportunidades que vocês têm no SERI, é o trabalho que o SERI faz de criar espaços para vocês, para aprenderem sobre relações internacionais para fora da sala de aula. Então, espero que vocês continuem aí suportando, né, dando apoio ao projeto e levando essas iniciativas adiante. É isso, gente. Muito obrigada. Encerramos, assim, a 11ª mesa do nosso 5º ciclo de debate discente do Série Facamp. Gostaríamos de agradecer a presença da professora Thalita pelo excelente debate com os nossos alunos e também parabenizar os apresentadores da mesa de hoje, que desenvolveram pesquisas incríveis. Agradecemos a presença de todos os alunos, professores e convidados. Obrigada e boa tarde.
Muito obrigada, professora. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia aí. Não cozinhe nesse calor. Tchau, tchau, gente.